Olá, muito bem-vindos todos aqui no nosso canal Caminhos e Conexões. Iniciamos o ano de 2024 com uma nova proposta mais renovada, mais esperançosa, mais otimista, de um mundo melhor, de um planeta mais coerente, de um planeta mais harmônico, de sociedades mais justas, mais solidárias. E para isso vamos aqui então, nessa proposta, continuando no Caminhos e Conexões, nessa proposta de aprofundar os nossos estudos, o nosso conhecimento sobre quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos depois que desencarnamos, que planeta é esse que nós vivemos, sobre nós, sobre o universo. E vamos estudando juntos, você que gosta de estar aqui conosco. Então, muito bem-vindos, muito boas energias e vibrações para todos nós nesse ano que se inicia. A importância de tudo isso é para aprofundar mesmo, não só os nossos conhecimentos, mas as nossas conexões com Deus, Criador, Inteligência Suprema, as nossas conexões com a Terra, esse planeta amoroso, generoso, que nos acolhe, nos alimenta, nos abraça, nos nutre. Aprofundar a nossa conexão conosco mesmo, com o outro. Assim, caminhamos para uma harmonia, para a saúde mental, para a melhoria das nossas vidas, a nossa vida individual e a nossa vida em sociedade, não é? Então nós vamos dar continuidade aos temas que a gente falou nos dois últimos vídeos, o que diz a ciência sobre reencarnação, que nós estamos estudando. Muito bem, vamos falar então dos pesquisadores mais recentes. Nós já falamos dos nossos ancestrais, já falamos dos iluministas, já falamos de Leon Denis, de Kardec, de outros estudiosos dos séculos XVI, XVII, XVIII. Vamos falar agora dos pesquisadores do século XX. E nós começamos com um brasileiro importantíssimo dentro dessa temática, não só reencarnacionista, mas temática da paranormalidade, que é o Hernani Guimarães Andrade. Ele nasceu em 1913, na cidade de Araguari, Minas Gerais. Faleceu aos 90 anos, em 2003. Hernani Guimarães Andrade foi um engenheiro e extremamente estudioso. Ele fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. E ele desbravou os campos do conhecimento pesquisando o campo biomagnético, poltergeist, outros fenômenos como memórias de vidas passadas e paranormalidade. Ele publicou diversas obras sobre a natureza espiritual do homem. Então, quem quiser pesquisar sobre Hernani Guimarães Andrade, tem uma vasta literatura, tem muita coisa que a gente pode aprender com os estudos que ele fez no início do século XX. Entre as obras que ele publicou, tem um livro chamado Reencarnação no Brasil. Foi publicado em 1988, né? Nesse livro, ele relata 8 casos que foram documentados, verificados, atestados de reencarnação no Brasil. Um outro livro também, intitulado Renasceu por Amor, que foi publicado em 1995. No próximo vídeo nós vamos trazer alguns casos que foram comprovados de reencarnação sobre essa temática do Hernani Guimarães Andrade. Mas vamos falar também dos pesquisadores internacionais. Em 1918, nasce Ian Stevenson, que é um canadense naturalizado americano. Dr. Stevenson era psiquiatra, professor, pesquisador da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. As suas pesquisas focavam nos temas espirituais, nessa temática também, nas questões reencarnacionistas, memórias de vidas passadas. E vejam só, Ian Stevenson estudou o relato
nada mais, nada menos de 3.000 crianças vindas de todas as partes do mundo. Os pesquisadores mandavam para ele crianças de 2 a 4 anos que relatavam, né, diziam que elas não tinham aquele nome, ou diziam, você não é minha mãe é outra pessoa, a cidade que eu nasci. Então as crianças iam contando e falando os nomes dos lugares. Ele publicou também, Dr. Ian Stevenson, publicou sobre a temática da reencarnação 2 obras das mais importantes. Ele publicou muitas obras, mas dentre elas, em 1966, ele publicou um livro com o título 20 casos sugestivos de reencarnação. Ao final desse vídeo, nós vamos citar um caso do Dr. Stevenson. E um outro livro intitulado Reencarnação e Biologia. Olha que interessante esse livro. Uma contribuição à etiologia das marcas de nascença e defeitos de nascença, né? Então, ele foi um contribuidor, ele contribuiu significativamente para esse conhecimento dentro da academia, porque nós estamos trazendo aqui os pesquisadores acadêmicos, né? Não vamos falar aqui de médiums, não, nós estamos falando de pesquisadores da linha acadêmica, né? Depois do Dr. Ian Stevenson, na Islândia, o Dr. Erlendur Haraldsson, que nasceu em 1931, faleceu em 2020. Esse islandês foi um professor emérito de psicologia na faculdade mais importante da Islândia, Faculdade de Ciências Sociais. Ele publicou 8 livros e mais ou menos uns 100 artigos falando sobre memórias de vidas passadas, paranormalidade infantil e estudos sobre mediunidade. Olha que interessante, você sabia disso? Nem eu. Fui atrás e descobri. Então, que bacana a gente tá olhando para tudo isso, né? Depois do Erlendur Haraldsson, que nasceu em 1931, nós vamos então conhecer Dr. Brian Weiss, que hoje está com 79 anos, nasceu em 1944, um psiquiatra. Ele se intitula terapeuta de vidas passadas, é um escritor norte-americano e ele foi diretor do departamento de psiquiatria do Mount Sinai Medical Center em Miami. Dr. Brian Weiss publicou várias obras sobre a temática reencarnacionista. Ele publicou em torno de 10 livros. O primeiro dele, que chama Muitas Vidas, Muitos Mestres, conta a sua história real. Porque Dr. Brian sequer pensava, sequer cogitava na possibilidade da existência de uma outra vida. Quando ele recebe no seu consultório uma paciente cujo o diagnóstico o desafia, né? Ela sofria síndrome do pânico e um diagnóstico que não respondia ao tratamento convencional, né? Da psiquiatria ou da psicologia. Dr. Brian se depara então com um quadro, né, difícil, e aí o livro conta toda essa história. Então esse livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, vem dizer sobre as vidas passadas dessa moça e o que acontece na sala, no consultório dele. Vale a pena. Um outro livro que ele publicou, Muitas Vidas, Uma Só Alma, bastante interessante também. Dr. Brian ficou tão encantado e ficou tão fascinado com essa possibilidade da gente ter vivido outras vidas que ele foi aprofundando. Tem muito material dele disponível, inclusive meditações e CDs, DVDs, né? Sobre meditações que nos induz às nossas memórias anteriores. É interessante, vale a pena. Depois do Dr. Brian, Jim Tucker, que nasceu em 1960, continuou o trabalho do Dr. Ian Stevenson na Universidade de Virgínia.
Jim Tucker é formado em psicologia, psiquiatria infantil e familiar. Ele está hoje com 63 anos. É professor associado de psiquiatria e ciências neurocomportamentais da Universidade de Virgínia. E o seu principal interesse investigativo são as crianças que parecem recordar suas vidas anteriores, suas lembranças pré-natais, suas lembranças de nascimento, de morte, né? De como elas morreram em outra vida, enfim. Ele fez um estudo grandioso, mais de 25 mil casos de lembranças de vidas anteriores. Então, Jim Tucker, também na Universidade de Virgínia, parece que essa universidade tem já essa cultura investigativa muito bacana. E o Dr. Jim Tucker esteve no Brasil em 2014 na Sociedade de Estudos Espiritualistas do Rio de Janeiro. Ele foi entrevistado e saiu uma matéria dele no Globo, falando do seu trabalho. Nós vamos deixar os links todos aqui, né? Não se preocupem. Então, para a gente entender, esse século XX teve uma riqueza de conhecimento no nível acadêmico de todo esse conjunto de profissionais da psiquiatria, da psicologia, e também o Hernani Guimarães Andrade no Brasil, que fez um trabalho grandioso também de pesquisa nesse nível. Nós vamos continuar falando disso, tá? Mas o que pensa a ciência sobre reencarnação, a gente termina aqui nesse terceiro vídeo e vamos aprofundando agora e trazendo mais novidades aqui para vocês. No próximo vídeo nós vamos falar especificamente de casos, mas para não deixar vocês na curiosidade, nós vamos trazer o caso do menino singalês, o caso do Dr. Stevenson, um dos casos, né? Sujit, um garoto que nasceu em 1971, um menino singalês que dizia se chamar Sami. Ele era um ferroviário e vendedor de aguardente em Goracama. Ele dizia isso, o garoto. E aí, Dr. Stevenson vai fazer a sua pesquisa e descobre que realmente a cidade que ele dizia, né, na cidade que o garoto dizia, morou um senhor chamado Sami, que era ferroviário e atendia todas as características que o menino dizia ter, né? Ele relata como foi a sua morte. Ele diz que depois de uma bebedeira, brigou com a esposa e saiu andando e foi atropelado por um caminhão. O caso ficou muito famoso na cidade, a notícia se espalhou e todo mundo ficou muito curioso com o caso. E essa conversa foi levada até um monge budista, porque sabemos que os budistas acreditam na reencarnação e investigam, são muito investigadores também, né, dessa questão. E esse monge encontrou na fala do garoto 16 pontos que poderiam ser comprovados, confirmados, documentados. E o que realmente ocorreu quando o Dr. Stevenson foi estudar o caso. Então, as pesquisas revelaram que em Goracama havia morrido 6 meses antes um homem chamado Sami, com todas as descrições que o garoto relatava, né? E na época ficou muito esse caso ficou muito famoso. Então, esteve no Sri Lanka pessoalmente o Dr. Stevenson, e não apenas as 16 pontos, mas ele confirmou 59 das afirmações que o garoto dizia foram atestadas pelas pessoas locais, pelos parentes. Além disso, Dr. Ian Stevenson confirmou também alguns pontos que ele considerou interessantes, que são características marcantes que as pessoas diziam que esse ferroviário tinha. O garoto Sujit tinha as mesmas características: o gosto pelo canto, uma imensa generosidade, o precoce interesse pelo cigarro, o precoce interesse pelo álcool e uma propensão à violência. Interessante isso, né?
Você tá gostando dos casos? Eu amo essas histórias. No próximo vídeo nós vamos trazer mais relatos de casos que foram documentados no Brasil e fora do Brasil. Então fique ligado aqui conosco. Nós vamos deixar também aqui links de filmes sobre o tema, de alguns filmes que falam sobre o tema reencarnação. Aguardamos vocês no próximo vídeo. Vem com a gente estudar, porque é muito bacana, é prazeroso demais a gente adquirir o conhecimento acerca de quem nós somos, né? O que estamos fazendo aqui. Muito interessante. Vamos junto nessa caminhada. Até o próximo vídeo.